Se você quer aprender sobre o VirtualBox, esse vídeo é para você. Eu vou explicar desde o download, instalação do VirtualBox, configuração das máquinas virtuais. Vou fazer duas instalações do Windows 11, uma no modo Legacy com partição MBR e outra no modo FI com a partição GPT. Depois eu vou explicar sobre a instalação dos drivers, configuração de pasta compartilhada, configuração de rede. Se você quer entender e aprender tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo, não pula nenhuma etapa. Já confere se está inscrito no canal, já deixa um curtir nesse vídeo e vamos para o vídeo que o conteúdo está bem interessante. Então, começando o primeiro passo, VirtualBox, fazer o download. Esse site, virtualbox.org, nele, clica em download, escolhe o Windows, a versão que a gente está trabalhando. E aqui eu vou fazer a instalação, é só avançar. Terminou a instalação, finish, abriu. Essa é a primeira tela. Aqui nós temos novo, acrescentar, nós vamos no novo, vai criar uma nova máquina virtual. Essa é a etapa de configuração da máquina virtual. Nome, a ISO que será utilizada na instalação, a versão do sistema operacional, e aqui para baixo tem a parte de hardware, processador, memória, e seria o disco, né, HD, SSD. Vamos colocar aqui Windows 11 leve. Vou fazer duas instalações, uma leve e uma normal. Eu vou fazer a instalação no modo Legacy, que é o modo antigo, os computadores mais antigos, então vai ser essa leve. E a instalação normal, depois eu vou fazer com essa ISO, que é a que usa o EFI, TPM 2.0 e todos os requisitos. Então vamos primeiro nessa ISO. Aqui eu vou escolher o Windows 11. Aqui na parte de hardware, essa parte que eu não vou mexer, que seria de usuário, então não vou deixar pelo sistema. Aqui eu vou escolher a memória, então eu tenho na máquina aqui 32 GB, eu vou escolher 8 GB para essa máquina virtual. E o processador eu vou escolher aqui 4 núcleos. Tá bom. Aqui eu vou desabilitar o EFI, porque a ideia é uma instalação no modo antigo. Computadores antigos que não têm EFI, tá certo? Vou deixar desabilitado. E aqui eu vou escolher onde eu vou salvar essa máquina virtual. Vou escolher esse SSD que eu tenho aqui, o Windows Leve, salvar aqui. Tá certo? Eu vou colocar aqui um 120 GB, como se fosse um SSD de 120 GB. Feito isso, clique em finalizar. Ele criou a máquina virtual. Clica em iniciar. Ele vai abrir a janela da máquina virtual. Começar o boot. Esse Windows Leve ele está com o arquivo XML personalizado, que pula todos os requisitos no começo e já vai direto para a parte do HD ali da partição. Olha aqui, ó, 120 GB. Clica em avançar e ele vai fazer a instalação do Windows. Vou dar um corte aqui e volto na etapa depois. Não pulando nenhuma etapa, eu vou estar explicando como instalar os drivers na hora que concluir a instalação e também explicando sobre a parte de rede, as configurações, tipo de rede e a transferência de arquivo, área de transferência, para poder copiar um conteúdo de uma máquina para outra, a máquina, no caso, a máquina local para a máquina virtual, compartilhar uma pasta, para você poder acessar da máquina virtual uma pasta compartilhada com a máquina principal. Enquanto ele instala aqui, eu vou explicar para vocês aqui embaixo esses ícones. Esse primeiro aqui é o HD, você está vendo que tá piscando aqui, ó, verde e vermelho? É leitura e escrita. Ele gravando e lendo arquivo. Vai piscando assim, ó. Aqui do lado está a ISO, né, que seria o CD. Nessa etapa da instalação eu já posso até remover aqui, ó. Vem aqui desabilitar. Fica cinza. Aqui seria o som. Se eu desabilitar aqui saída de áudio, sons dentro da máquina virtual não sai da minha caixa de som, no fone no caso. Aqui é a parte de rede. Inclusive eu vou até desabilitar, porque eu quero fazer instalação sem internet. Vou deixar desabilitado. Aqui seria a parte de USB, para eu habilitar os dispositivos USB que eu tenho na minha máquina. Aqui a pasta compartilhada, onde eu posso vir aqui, pasta compartilhada, e habilitar uma pasta. Aqui, ó. Vou até fazer já, depois eu mostro lá dentro. Vou escolher aqui a pasta Downloads, por exemplo. Coloco aqui montar automaticamente e tornar permanente, para sempre estar disponível ali no Windows. E eu não vou deixar somente apenas para leitura, porque eu quero gravar nessa pasta, mexer nela. Então eu vou deixar assim, dar um OK, OK. E aí depois na hora que terminar a instalação vou mostrar para vocês como que fica. Aqui a parte do vídeo, está habilitado redimensionar tela automaticamente. Depois que instalar os drivers no Windows,
o ajuste da resolução da tela fica de forma automática. Aqui do lado ele fica mostrando, tá vendo, algumas funções, os avisos. Vou clicar aqui para não mostrar mais. Vou fechar aqui em cima. Aqui depois tem uma opção de gravação aqui. Eu nunca utilizei esse recurso, mas parece que é para gravar a tela do VirtualBox. Pode ser, não usei. Aqui para o mouse em cima ele aparece lá. Hyper-V, tá vendo que é máquina virtual. Aqui é a parte do mouse e teclado que fica integrado na máquina virtual. E aqui o Ctrl da direita, que é utilizado para alguns comandos, como capturar e descapturar o teclado. Então, às vezes eu estou preso dentro da janela da máquina virtual e não consigo mover o mouse. Eu aperto o Ctrl da direita e ele me libera o mouse ou o teclado para o meu computador local, entendeu? Aqui no caso ele não está bloqueando mais porque já está dentro de uma janela de Windows e ele está interagindo. Eu saio da janela e vou para o Windows meu e ele está liberando. Mas tem casos no Linux acontece muito, ele fica bloqueado lá dentro. Tem que apertar o Ctrl para desbloquear. Até instalar os drivers para a máquina virtual. Depois que você instala no Linux, aí não fica mais bloqueado, ele passa normalmente. Essas janelas que está aparecendo aqui é por causa do script do Windows Leve, onde ele remove todos os aplicativos, deixa uma instalação bem leve. Inclusive tem vídeo no canal, depois pode conferir lá. Terminou a instalação, vamos aqui, ó, eu não tenho internet, essa versão leve permite. Ele está configurado com um usuário, né? Então pode ver que ele nem perguntou usuário, senha, ele já criou um usuário que ficou definido no arquivo de configuração. Ó, terminou a instalação. Então ele está aqui, tem os drivers ainda, né? Só que um detalhe agora. Aqui, ó, eu vou mostrar o driver do vídeo, por exemplo. Mas o driver do vídeo é o melhor para explicar para vocês. Na máquina virtual, você tem que instalar drivers também, mas não utiliza os drivers da sua máquina. Ah, eu tenho a placa da NVIDIA, eu tenho a placa de som, tal modelo. Não. É os drivers para VirtualBox. Onde que você baixa esses drivers? Ele mesmo já tem. É aqui em cima em dispositivo. Vem inserir imagem de CD. Ele vai habilitar e vai notificar aqui, tá vendo? Você vem, clica, ó, coloca executar. Se essa janela não aparecer por algum motivo, você vem no este computador e abre por aqui e executa. Dentro do, só mostrando, né? Dentro do CD tem esses arquivos. O que abre aquela instalação é esse aqui, ó. Esse VBox aqui, tá? Esse daqui abre esse instalador. Esse instalador é bem simples, é só avançar, instalar, e aqui vai estar os drivers que a gente precisa. É aqui, ó, até mostra, VBox DRV Inst. Box Driver Inst. Ó, terminou, reboot. Primeiro passo é isso, quando termina a instalação de uma VirtualBox. Por que tem que fazer isso? Para você ter o som, ter o vídeo ajustado, que nem agora a janela está pequena no meio da tela. Depois que instala os drivers, eu consigo usar a tela cheia. Ele dimensiona para o tamanho da tela que vocês estão vendo. Essa borda cinza que está em volta vai subir. Então aqui ó, já está maximizado, ainda está com a borda cinza. Mas por quê? Eu tenho que sair do maximizar, maximizar de novo. Agora sim ele ajustou, tá vendo? Aí pegou toda a tela. Beleza. Parte de rede. Vamos lá. Parte de rede está aqui embaixo, está desabilitada. Eu vou habilitar a placa de rede. Repare que aqui a conexão aqui embaixo vai habilitar. Conectando, habilitou. Vamos ver aqui a parte dos IPs, como que pegou. Para explicar um outro ponto aqui, ó. Ele pegou aqui o endereço IPv4, 10.0.2.15. Por que ele pegou esse IP? A minha rede aqui, meu computador, vou abrir aqui para a gente comparar e explicar um pouco para vocês. Não dá para dar muito detalhe, porque é um pouco complicado para quem não entende. Mas, ó, o meu roteador aqui de casa, ele entrega... Ó, o meu roteador, ele entrega o IP 192.168.0 e alguma coisa. No caso, minha máquina pegou 196. Na máquina virtual, aqui na configuração da placa de rede, eu clico o botão direito, configurações de rede. Aí aqui tem, ó, conectado a NAT, modo bridge interno. Como funciona? O NAT, ele vai pegar essa conexão minha do meu roteador entrega, vai entrar na VirtualBox e a VirtualBox vai criar uma nova rede. Vai redistribuir uma nova faixa de IP, que no caso é a 10.0.2.15.
como se fosse um roteador. Imagina um roteador, você pega o seu provedor de internet, coloca no roteador e esse roteador distribui internet dentro da sua casa. Aqui no caso faz isso. A VirtualBox ela recebe a minha internet e por causa desse NAT ela recria uma nova rede, certo? Se eu quiser que a minha máquina virtual pegue o IP igual a minha máquina aqui, ó, igual assim, né, o 92680 e um outro número, eu tenho que vir aqui na máquina virtual e mudar para um placa em modo bridge. Bridge já é ponte, então ela vai fazer a passagem. A máquina virtual vai passar pela minha conexão de rede e buscar informação no meu roteador principal. Eu vou mudar aqui, ó, dar um OK. Aqui eu vou ter que fechar essa janela, esperar a conexão da máquina virtual atualizar. Atualizou, agora eu vou aqui, botão direito, configurações, e vou descer aqui. Repare que agora ela pegou 92680.253 e a minha máquina principal é o 196, entendeu? Então, nesse modo aqui, ó, é como se essa máquina virtual fosse uma máquina aqui do lado da minha, entendeu? Na mesma rede. Eu posso fazer uma configuração de rede entre elas, entendeu? Elas estão na mesma rede. Já no modo NAT, ela pega um outro IP. O modo NAT eu não vou ter acesso a ela, porque ela vai estar numa rede separada. Tá? Mais ou menos assim para vocês entenderem. Para navegar na internet, para teste, para vocês usarem essa máquina virtual, às vezes para experimento, deixa no NAT mesmo, vai funcionar muito bem para vocês. A parte da pasta compartilhada, que eu expliquei aqui, que eu cadastrei aqui uma pasta do Downloads, lembra? Ela fica aqui neste computador e ela aparece automaticamente aqui, ó. Ela é a pasta Downloads da minha máquina local. Então aqui eu estou na minha máquina local e aqui eu estou acessando a máquina virtual. Então eu posso vir aqui, criar um arquivo de texto. Esse arquivo, vou dar um atualizar aqui, ele apareceu, tá vendo? Posso vir aqui dentro da máquina virtual, deletar esses dois arquivos e eu volto aqui na minha pasta da minha máquina local, sumir esses arquivos. Então eu tenho essa pasta downloads da minha máquina local compartilhada dentro e acessando dentro da minha máquina virtual, tá certo? Esse CD do convidado que a gente adicionou, para remover ele é só clicar com o botão direito, remover aqui, ó, ele automaticamente já sai. E outra parte interessante aqui também é a parte da troca de arquivos, o copiar e colar. Eu preciso vir aqui em área de transferência, ó, hospedeiro, convidado, convidado hospedeiro e bidirecional. O que é isso? É eu poder trocar informação de cópia de arquivo, de conteúdo da minha máquina local para minha máquina virtual, entendeu? E aqui eu habilito, ó, habilitar área de transferência para transferência de arquivos. Eu habilito isso também. E o arrastar e soltar também deixo no bidirecional. Então eu posso vir aqui na minha pasta, vamos supor aqui, ó, pegar um arquivo pequeno aqui, esse. Então copiar. Vou vir aqui dentro da máquina virtual e vou colar. Ele cola, tá vendo? Vou criar um arquivo aqui de texto. Vou copiar ele. Vou vir aqui fora na minha máquina local, vou colar, tá vendo? Então, ele permite esse copiar e colar de um para o outro. Então, você pode entrar na máquina virtual, baixar um arquivo, aí você copia esse arquivo, vai para sua máquina local e cola, ou vice-versa, entendeu? Então, essa foi a instalação da versão leve. Então, só recapitulando, ó, Windows completo, tem o Windows 11, coloquei aqui 8 GB, 4 núcleos, habilitei o EFI, coloquei um SSD de 120, vou escolher aqui a pasta Windows 11, analisar. Aqui fica uma informação também, ó, quando você está dando boot, ele faz essa mensagem com os pontinhos correndo, você tem que clicar dentro da tela preta e apertar alguma tecla. Ele está pedindo para você pressionar alguma tecla para fazer o boot pelo CD. Mas aí, como eu deixei passar, vai ficar até a informação para mostrar para vocês. Aí eu tenho que vir aqui, escolher novamente
a ISO que eu quero, colocar montar e tentar boot novamente. Entendeu? Ó, eu clico, aperto o espaço, ele vai. Então, nessa parte, se eu der sequência agora, ele vai pedir para conectar a internet, vai pedir e-mail, todas aquelas coisas. Eu não quero fazer essa instalação sim, então eu vou apertar o Shift F10. Aqui eu vou digitar obe/mypasmro. Esse comando ele reinicia a máquina e tem a opção de não conectar a internet. Agora eu vou continuar normal. Ah, aqui embaixo, ó, tem um detalhe. Estava ativada a rede aqui, ó. Então, o CD-ROM vou tirar também. Mas a rede tem que deixar desabilitado, porque eu não quero conexão com a internet. Tá? Agora eu tenho que esperar ele dar o erro aqui. Vai ficar a dica aí, ó. Se você esquecer, vai cair na parte de atualização. Ó. Corri aqui, coloquei desabilitei, ficou cinza. Olha lá, agora sim. Caindo no modo usuário. Se eu tivesse desabilitado antes, ele ia aparecer uma opção ali, não tem internet. Mas como eu a desabilitei no meio da atualização, ele viu que caiu a internet, aí ele me jogou para criar um usuário local. E a mesma coisa, instalar o CD adicional. Alguns casos acontecem, tá vendo? Na hora de ele fazer o reinício, ele para. Eu olho aqui embaixo no HD, está tendo atividade. Aí eu venho aqui em máquina, coloco reinicializar. Seria a mesma coisa de apertar o reset ali de um computador. Mas esses travamentos eu só me recordo no começo ali, quando não tem os drivers instalados por completo, quando ele está na fase de instalação do sistema. Depois, todas as vezes que eu pedi para reiniciar a máquina, eu me recordo ele reiniciou normalmente. Aqui está. Fechar essa janela. Deixa eu abrir o Windows aqui para a gente fazer um comparativo lado a lado. Isso é o legal da máquina virtual. Pode estar trabalhando aqui na sua máquina e ainda ter outros ambientes aqui separados. Agora sim, duas instalações aqui. Vou mostrar uma dúvida de um inscrito. Ele falou que não conseguia instalar o Windows 11 porque a partição dele era MBR. Vou abrir aqui as duas máquinas. Processamento de disco, propriedades no disco, ou na parte volume. E aqui a gente consegue ver ó, essa instalação leve, que ficou com o TPM desativado, instalou com a partição MBR, e esse que a gente fez completo, com EFI e tudo, instalou no modo GPT. Então, aqui está a prova que não é isso que limita o Windows 11 em uma máquina. Provavelmente, se você tiver uma dificuldade de instalação, travamento, tela preta, alguma coisa, é uma outra limitação de hardware. Pode ser processador, provavelmente, um modelo muito antigo, mas o MBR aí, a partição MBR mais antiga não afeta. Então, é só conferir então a versão do Windows para mostrar que é a mesma versão das duas máquinas. Aqui, ó, tô mesma janela aqui do mostrando ó, GPT e MBR e aqui mostra a versão do Windows 4H2, compilação 26.023, tá vendo? Mesma versão. Então, tem que falar a versão desatualizada, não. A última versão que foi utilizada nas duas configurações. Tá aí. Funciona tanto em MBR quanto a GPT. Na hora que eu estava editando o vídeo para finalizar aqui, eu vi mais uma informação que é importante para mostrar aqui. Ó. Numa instalação do módulo Legacy,
com partição MBR, repare que no disco local C2 ponto não tem nada escrito na frente. Já na partição GPT ali, que é a instalação com o EFI, ele ativou o BitLocker no disco. O disco está com uma criptografia. Se você seguir a instalação, e aqui que nós estamos falando de uma máquina virtual, né? Mas numa máquina comum, você seguir a instalação com o BitLocker ativado e por algum motivo você tiver um problema de boot, algum problema de início de sistema, você precisar acessar os seus dados, ele vai pedir uma senha da criptografia do BitLocker. Então, quando você tem esse BitLocker ativado, para você desativar é bem simples. Você vem aqui nas configurações, você procura aqui, ó, CRIP, já vai achar, tá vendo? Configuração de criptografia. Aí tá aqui, ó. Se eu desmarcar aqui, ele vai fazer ele vai perguntar, né? Deseja desabilitar a criptografia do disco. Vou colocar desabilitar. Aí ele vai correr uma barrinha, demora, dependendo da quantidade de arquivo ali, da máquina. Ele demora, ele carrega e no final essa barra some e aí aqui fica desativado. Entendeu? E depois você vai atualizar, né? Fechar essa tela e abrir de novo. Você vai ver que o BitLocker criptografado ali vai sumir. Vai ficar igual esse lado esquerdo aqui, sem nada. Entendeu? Então mais uma informação que eu achei importante, eu vi no final ali. Achei importante incluir no vídeo para mostrar para vocês quando você identifica que tem um BitLocker ativado na unidade, tá ok? E aí tá, o resultado final, VirtualBox funcionando, duas máquinas virtuais lado a lado, uma no modo Legacy com partição MBR, outra no modo EFI com partição GPT, drivers instalados, pasta compartilhada, rede configurada, tudo detalhado aí. Gostou do vídeo? Já deixa um curtir, se inscreve no canal, confere se está inscrito, ativa as notificações e é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!